Este episódio está sendo gravado em 13 de outubro. Puta merda, 13 de... Voltamos no tempo! Yes! É sobre viagem no tempo. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. E eu sou o Rodolfo. Você está ouvindo uma nova sessão de Vozes da Terceira Terra. E nem toda comédia é divina. Este episódio está sendo gravado em 13 de novembro de 2008 e será lançado em 24 de novembro de 2008. Agora são 8h30 da noite em Ribeirão Preto e fazem 27 graus Celsius. Todos os atalhos de internet citados neste episódio estão disponíveis nas show notes do episódio. Nossa abertura e encerramento são a faixa Breathe, da banda parisiense Stone Drive. Mais informações sobre a banda podem ser encontradas no portal GarageBand. Nosso podcast é hosteado em mypodcast.com e gcast.com. Se você está ouvindo isso no gcast.com, não estranhe quando dissermos intervalo para os comerciais, já voltamos. Se você está ouvindo no mypodcast, você não tem que se preocupar com isso, porque você ouviu alguns comerciais muito estranhos. E é importante fazer uma... Esses comerciais são estranhos. O Neto tem razão. A gente precisa nós a partir de agora já temos 2 podcasts que a gente está colocando propaganda de podcasts que nós gostamos. Estamos colocando propaganda de outros podcasts. A maioria deles é em inglês. Então muito estranho você de repente comentar ouvindo em português e de repente aparece alguma coisa em inglês. É verdade. Então a partir deste podcast nós iremos avisar quando houver propagandas. Muito bem. Esta é a sessão número 6 da nossa série regular e o tema de hoje é comédia. Ia ser humor, mas nós resolvemos chamar de comédia. Assim, pra dar um clima, né? Nós estamos saindo de uma série de Cthulhu, então nada melhor que dar uma equilibrada nos temas do que falar sobre comédia. Verdade. Afinal, RPG é um hobby e todo mundo quer se divertir com ele. Falar dos temas que a gente está falando, tem uma coisa interessante que eu esqueci de colocar no outro podcast. Já se passaram 2 semanas, esse podcast vai ao ar, já tá acabando novembro, né? Então no podcast seguinte a gente vai passar as estatísticas do podcast de novembro. Mas em outubro, isso são estatísticas do My Podcast. O Gcast não tem como ter estatística. Talvez tenha, eu não achei. Mas a maioria do pessoal escuta mesmo pelo My Podcast, né? Quase ninguém escuta pelo Gcast. Bom, não tem como saber se não tem estatística, né? Então. Bom, enfim. Nós fechamos outubro com 114 downloads. E isso é importante. Não foi outubro inteira. Foi do dia 17 ao dia 31. O que, por outro lado, é ruim dizer isso. Porque se em 2 semanas a gente fez 114 downloads, aí fecha novembro, a gente fez menos que 114 em um mês, né? Tá Fica piorando. ruim, tá piorando o negócio. Mas é um termômetro. Olha só, do dia 17 ao 31, né, na verdade, os picos foram dia 20 com 27 downloads e dia 27 com 20 downloads. Dia 22 teve 15 e ficou em terceiro lugar. Dia 20 e dia 27 foram os dias que saíram 2 podcasts, o de Ravenloft e o de World of Darkness. A galera gostou de Ravenloft. Acho que nós vamos começar a pegar mais cenários de D&D, começar a discutir mais sobre eles. O Ravenloft, olha só, o maior ibope foi da sessão 3, foram 41 downloads em outubro, que foi o de Ravenloft. E em segundo lugar veio a sessão 1, que é o nosso piloto, a galera todos os dias teve ao menos um download do piloto, todos os dias. Aquele caos. Não. Meu Deus, aquela coisa tem gente escutando. A gente correndo da chuva. Verdade. Teve 27 downloads. E em terceiro lugar a sessão 2, que foi de RPG de super-herói. 25 downloads, quer dizer, o segundo lugar bem próximo. O que eu estou observando é que muitas pessoas ouvem o podcast enquanto está no começo, né, enquanto a gente está com só 7 podcasts, né, são 6 sessões regulares e um especial. A pessoa escuta o mais recente, aí vai para o mais antigo. E muita gente fica lá no mais antigo e não vai pro próximo. Dá pra ver, são 27 pessoas que escutam a sessão 1 e 25 escutam a sessão 2. Levando em consideração que tem um intervalo não de uma semana, tem um intervalo de 3. Porque a gente tava no Gcast só, e eu passei a gente pro My Podcast no dia 17. Dias 18 e 19 não teve nenhum download. E no dia 20 começaram os downloads de novo. Então o pessoal tá ouvindo o primeiro, depois volta pro último e aí vai ouvindo na sequência. E para de escutar no segundo. E outro podcast que foi solicitado também, que eu acho uma boa ideia, é fazer sobre RPG. Foi solicitado via carta. Agora eu não lembro quem foi que nos solicitou. Fazer um podcast sobre cenários modernos. Cenários não. Um podcast de RPG moderno. Que eu estava discutindo com você, né, Rodolfo? Tem pano pra manga. Tem.
São os cenários que eu mais tive dificuldade em fazer, são cenários modernos. A gente podia fazer aquilo que nós discutimos, fazer uma nova trilogia, né? De RPGs de época, RPGs modernos e RPG de futuristas. De Dark Future, né? Isso. Boa ideia. Eu odeio trilogia, a gente podia fazer tetralogia só pra quebrar esse podemos fazer então uma quintologia. Idade Antiga, Idade Média, Moderna... Não, mas aí é pentalogia, que é isso. Ok, isso. Muito bem. Bom, Netão, como é que foi sua semana? Tá. Então, teve algumas coisas interessantes. Saiu o livro do Saramago. Nossa, eu tô lendo um ensaio sobre cegueira, finalmente peguei o livro pra ler. Meu, que saco! É tudo que eu lhe disse que ele é? Imagina que você, na mesma frase, sem mudar parágrafo, sem nada, você faz a descrição dos fatos, faz os diálogos dos personagens, coloca o pensamento de vários personagens e a interação entre eles. Sem mudar de parágrafo, sem nada. Saramago não é para leitores casuais, né? Saramago é pra quem tem nível Paragon Path, pra quem tem nível épico, né? Não é que é difícil ler. É que é diferente, tipo... E não é errado, né? Não, velho, a diferença entre o estilo de escrita e erro de escrita é se você fez sem querer ou de propósito. Sabe? Eu gosto de escrever com cacofonia. Cacofonia? Não chama cacofonia, né? Menos a cacofonia de Cidade de Bronze. É verdade, essa eu não gostei. Não, mas quando você escreve assim, vigorosas velas voaram na volta, sabe essas coisas? Tem um nome isso. Não é cacofonia. Bom, enfim, sabe esse tipo de coisa? Rima. Não. É quando você usa o mesmo fonema ou no começo ou no final de várias... O nome disso é vamos foder o Rodolfo que ele não vai entender nenhuma palavra. Então, isso é um erro de escrita. Eu tenho um problema pra entender a diferença entre V e F. É? Você não consegue entender a diferença de vaca e faca? A gente sacaneia o Rodolfo pra caramba, cara. A gente passa, às vezes, a noite inteira trocando V com F, ele não percebe. Então, isso, quando você faz sem querer, tem um nome esse erro gramatical. Não é gramatical, né? É um erro de redação, né? Não lembro. Se você faz sem querer, é errado. Se você faz de propósito, não é. Eu gosto muito de fazer esse recurso. Eu gosto pra caramba de repetir a mesma sonoridade de uma frase. E se ficar bom, não tá errado. Então, eu tô achando muito diferente. Tipo, é totalmente fora do que eu tô acostumado a ler. Todos os livros que eu leio tem uma estrutura gramatical pronta. Você consegue ver a estrutura no texto do autor. O Saramago não, é muito diferente. É alien. Agora tem muita coisa que o escritor iniciante... Tem um erro que muito escritor iniciante comete, que é, cara, para você correr você tem que andar primeiro. Para você aprender a correr, primeiro você tem que aprender a andar. Então, tem neguinho que já começa a... Por exemplo, o desenho é a mesma coisa, tem neguinho que já quer sair desenhando explosões e naves. Você tem que começar desenhando maçã e banana, sabe? Então, primeiro a pessoa... Isso não estou falando de vocês, estou falando de muitos... Que até pouco tempo atrás eu entrava muito em blogs de... Até muito pouco tempo atrás eu entrava muito em blogs de escritores iniciantes, né? E muita gente comete esse tipo de erro. O cara já quer começar utilizando um recurso estilístico complicado. Não é assim, cara. O Saramago só escreve daquele jeito porque ele passou 20 anos escrevendo de outro jeito. Não, o Saramago é um péssimo exemplo. O Saramago nunca escreveu direito, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu achei interessante. Assim... Não é um dos escritores que vai me agradar mais. Não, mas eu acho legal saber, conhecê-lo e entender o... diferente. Queira, quer não, o Saramago é o grande escritor de língua portuguesa da atualidade. É o grande escritor de língua portuguesa do final do século XX e, por enquanto, do século XXI. A gente precisa conhecê-lo. Sim. Ele é o mestre da língua portuguesa do século XXI. Mas eu não gostei do estilo dele. Do estilo, mas e as ideias? As ideias são legais, ele tem um jeito legal de apresentar. É engraçado você ler em português de Portugal. Né? É um texto rico pra caramba, né? É muito diferente, é por isso que eu tô falando, tá sendo um choque cultural ler o Saramago. Eu não gostei do estilo literário. Eu sou erguer o sobrolho. Nossa, o que será isso? Até eu vi que era sobrancelha. Chame o puto. Chame o puto aqui. Chame o puto, fantástico. Eu tô acostumado... droga, me lembrei. Infelizmente, semana passada nós perdemos o Michael Crichton, um dos grandes escritores da língua
inglesa. Acabou a ficção científica, né, cara? Nossa, como vocês são? Eu Mas ainda quem tá tô, vivo que faz ficção científica agora? Ah, vivo? Ah, eu tô chocado Jorge ainda. Lucas. Eu não... Meu Tá. Deus, Pariu, hein? meu Deus. Nossa, Rodolfo. É que a gente tá fazendo. A gente tá gravando sobre comédia, né? Então, estou sendo Irônico. sarcástico. Irônico, muito bom. Então, nossa, a perda do Michael Crichton é irreparável. Todos os fãs... Isso foi um choque, porque o desgraçado não contou pra ninguém que ele tava com câncer. O cara tinha 66 anos, você calculou que ele ainda, se ele vivesse mais uns 20 anos... Ele tinha 7 obras ainda pra soltar. 7 livros, você sabe que são 7 livros de qualidade que nunca vão sair, nunca mais. Levando em consideração que ele publicava a cada 3 anos, mais ou menos, quer dizer, se ele vivesse mais uns 20, ele ia publicar mais uns 7 Olha. livros. E você, Rodolfo, o que você fez essa semana? O que você fez essa semana além de trabalhar? Ah, bom. É verdade, a gente pode começar com essa pergunta. Porque a gente nunca conta a parte do trabalho, porque isso é a parte chata da semana. Droga. Bom, eu tô lendo sobre Eberron. Eberron ou Eberron? Eberron. Tanto faz, potato, potato. Quantos R? 2 R's. Tem 2 R's. Então, na minha Que não cabeça, quer dizer nada. Na minha cabeça é Eberron, então. E tô achando assim uma coisa super legal. Primeira vez que eu pego pra ler, eu falo, nossa, é como a fantasia medieval encontra a sessão da tarde, né? Encontra animes, isso sim. Anime? Não, aí eu fui explicar pro Rodolfo. Rodolfo, assim, como é que é Eberron, Marcelo? Eu falei, olha, cara, parece Final Fantasy. Ele, como é que é Final Fantasy? Eu falei, putz, como é que eu vou explicar o que é Final Meu, Fantasy? é que você nunca jogou Final Fantasy. Eberron é a... Tipo, o cara que fez o Eberron jogava Final Fantasy, ele se inspirou. Porque... Nossa, eu tô mais indo no sentido da sessão da tarde, esse mesmo diz. A aventura Swashbuckler, que é tipo os mosqueteiros, sessão da tarde, Indiana Jones. Mas é tipo tudo anime, entendeu? Aquelas coisas. Nada a ver, você tem cidades flutuantes, em cristais, você tem um trem. Tem essa fita também, que inclusive é o que eu achei mais chato. Eu achei que seria até mais legal se fosse steampunk, se fosse coisas a vapor, do que tudo movido a magia. Então, é porque é anime, entendeu? Final Fantasy. Final Fantasy é uma fantasia medieval futurista. Olha, Rodolfo, goste ou não, o anime chegou pra ficar. Eu não consegui achar esse texto mais. Eu li um texto de um cara que publicou num jornal nos Estados Unidos. Não lembro por que eu cheguei nesse texto. Eu sei que o cara estava descrevendo. Quando eu era, o cara tem 30 e poucos anos. Ele falou, quando eu comecei a jogar RPG, tava na moda ficção científica. E RPG, há 20 anos atrás, é Dungeons and Dragons, né? E o cara tava contando que as pessoas, quando ele era moleque, as pessoas diziam, por que você está jogando isso? Por que você está mexendo com fantasia medieval? Isso aí não vai virar nada. Ele cresceu, não, e o RPG é uma indústria vigorosa que rende milhões de dólares todo ano. A Wizards, que tem o Dungeons and Dragons, é da Hasbro. Né? E então a gente faz brinquedos. E ele alertou, é a segunda ou a terceira maior empresa de brinquedo do mundo. Acho que ela é maior que a Fisher-Price. Se a Fisher-Price não for da Hasbro, né? E aí o cara falando assim, então vocês que torcem o nariz para anime, fiquem atentos, porque é a nova onda do futuro. Quer dizer, eu gostaria que anime fosse uma fase, cara, mas o cara me abriu os olhos. Não é fase. Olha, é que, na verdade, o anime, se você comparar com os atuais quadrinhos, que nós temos a indústria americana e a indústria japonesa, se você comparar... Olha, cara, depende. Eu não consigo ler... Tem a indústria europeia o argumento, também, olha, então, o argumento... Eu acho o argumento de mangá, pra mim, intragável. Eu não dou conta. O legal do mangá é que você tem mangá pra criança, mangá pra adolescente, mangá pra adulto. Mangá pra viado. Tem mangá de sexo também. Pra todos os sexos, diga-se de passagem. Você tem pra jovens adolescentes mulheres, jovens adolescentes homens. Então, depende do que você quer ler. Você tem, tipo, eu tava até falando com o Rodolfo, tem 2 mangás que são de temas adultos, muito bons, que é o Death Note então, mas o que e fez o sucesso, Monster. O que veio pro ocidente não é mangá, não é anime. É uma cultura animezada, sabe? Muito poucos mangás são editados nos Estados Unidos e poucos mangás... Não, comparado com o volume de produção do Japão... Ah, sim, mas... Sim, e temos que lembrar que o mangá e anime veio pro Brasil por causa de São Paulo, né? Por causa do quê? Isso é muito forte no estado de São Paulo. Por muitos anos foi forte no estado de São Paulo. E se espalhar pro resto do Brasil há pouco tempo, coisa de 3, 4 anos. Então, mas enquanto você tem 15 sucessos por ano no Japão,
Um deles vai para os Estados Unidos. 2. Não, agora já tá, tipo, com a internet, você tem sites especializados de tradução. Então, as próprias empresas estão vendo o que a galera tá lendo e já tá... E até as grandes indústrias de quadrinho, Marvel e DC, por um tempo elas deram uma mangazada nos anos 90. nas suas ilustrações. Marvel, principalmente. E acabou, né? Acabou, né? Já tem desde 2003 que eu tô lendo Marvel de novo e sumiu. Você não tem... Você tem no gibi Runaways, porque Runaways é para um público adolescente. O que o adolescente tá lendo hoje? Mangá. Então Runaways é bem história no estilo animezada e o traço bem animezado. Só, cara. Bom, vocês me perdoam se quando eu for jogar e mestrar Eberron eu tirar essa característica do mangá? Eu não curti muito Eberron. Eu gostei do estilo, mas por mim... Se bem que tem Eberron e tem o Eberron do Rodolfo. Né? São duas coisas muito diferentes. Possivelmente a gente vai andar nos esgotos da cidade. De onde você tirou isso? Não é o que sempre acontece? Com quem que você está conversando sobre isso? Não, a gente vai andar no esgoto da cidade, encontrar todas as bruxas que existem, encontrar um monstro de merda, ver um corpo putrefato... E pegar uma doença. E pegar alguma doença. Óbvio, aventura do Rodolfo. Com quem vocês estão conversando? Quem está me dedurando? Onde vocês leram isso? Vocês mexeram nas minhas anotações? Muito bem, vamos para a sessão de cartas agora. Antes de começarmos de verdade, vamos para a sessão de cartas. Neto, nós tivemos muitas cartas essa semana. Na verdade, comentários no blog. Né? Então, foi realmente surpreendente quando eu vi que tinha 6 comentários pro Cthulhu lado B e 1 comentário pro Cthulhu lado A. É realmente muito legal ver que as pessoas estão vendo e estão comentando. Estão se manifestando. Então, quer dizer que tem pessoas que estão curtindo, ou não, eu não o que a gente está tentando fazer. Eu não olhei as estatísticas hoje, mas eu e o Rodolfo lemos as estatísticas ontem, e o engraçado é que tem mais gente ouvindo o lado B do que o lado A, né? Por algum motivo que a gente está levantando hipóteses, né? As pessoas vê a segunda parte sem ver a primeira. Vai entender. Mas eu acho legal porque esse feedback dos nossos ouvintes nos dá orientações, né? A gente tá vendo. O que fazer, o que não fazer. À primeira vista eu falei, que droga, só elogios. Eu gosto que quando as pessoas falam, tipo assim, apontam nossas besteiras, né? Mas depois eu vi que os elogios que o pessoal colocou, na verdade, estão nos dizendo o que a gente está fazendo de correto, né? E no que a gente tem que se ater mais, né? Os elogios, o que o pessoal está elogiando, a gente está vendo o que a gente está fazendo de certo e o que a gente tem que... Eu estou me repetindo. Tudo bem, mas... Eu estou me repetindo. Me repeti. Meu Deus. Mas você falou no... não, é porque você gosta de cacofonia, né? De ficar repetindo as coisas várias vezes, o mesmo som. Repete também várias coisas, o mesmo pensamento. Até... Eu não gosto de me repetir repetindo. Eu não repito quando eu me repito. Ok. Nós vamos ler as... Sim, por favor. Todas elas? Todas elas? São pequenas. E são, tipo assim, as que são pequenas são rápidas de ler e as que são grandes são importantes. Tecnicamente não são cartas, são comentários no podcast, no blog. O pessoal está preferindo comentar no site do podcast em vez de nos escrever por e-mail. Tanto melhor. Nós já recebemos 2 voice-mails e recebemos 1 e-mail. E, obviamente, o e-mail nos foi mandado foi aquele de Supers, né? Uhum. Como é que ele chamava? Nicolas? Acho que é Nicolas. Ele nos enviou... os arquivos, né? Isso, porque aí tinha que ser por e-mail mesmo. Nós disponibilizamos e espero que o pessoal tenha gostado. Isso aí são cartas, mas estão comentários no podcast. As pessoas podem até conferir, quem quiser entrar lá. Quem não quiser... Bom, você vai ouvir o podcast, vai entrar lá, né? Acho que é mais fácil, né? Você já tá lá ouvindo, você achou legal, você já comentou mesmo. Uhum. Vai lá, Neto. Tudo bem, comentários no especial deixados para trás. O Thiago disse que foi o mais engraçado de todos até agora. Deve realmente ter sido engraçado. Foi engraçado. Né? Eu achei que ninguém ia gostar. E ficou legal. Foi meio num ato de desespero, porque eu não tinha nada para colocar no ar, né? Nós aprendemos a lição, né? Nós estamos gravando nosso podcast, por enquanto, com 15 dias de antecedência e esperamos, quando nós formos gravar o de monstros, a gente vê se a gente consegue gravar de monstros e vilões pra gente ficar com 2 podcasts na frente, para não correr o risco de quando tiver uma semana e ninguém pudesse encontrar, ter podcast sobrando. Né? Isso vai ser bom. Na seção 5 lado B, nós tivemos 6 comentários. Foi um comentário do lado A, que nós lemos na semana passada, e 6 comentários do lado B. O primeiro foi do Alliam. Meus parabéns pelo podcast. Achei o podcast lá no D&D Brasil, que é um fórum que eu participo, onde eu propagandei pra caramba o podcast. Voltando, né? Onde ele falou.
Achei o podcast lá no DD Brasil e também não saí mais. Gostei muito, muito culto, muito organizado e nota 10 em referências. Todo mundo comenta de tudo que é assunto, sempre citando comentários, artigos, textos, datas, etc. Eu mesmo já botei a mão em diversos materiais citados de curiosidade. Adorei e vou estar ouvindo sempre que sair. Espero ansiosamente pelo próximo podcast e seu tema de comédia. Abraços e muito sucesso com o podcast. Quem escreveu isso foi o Allian. Eu conheço o Allian do Fórum D&D Brasil. Nós estamos na mesma mesa de Star Wars Saga. Aquela que você é o único Jedi? É. O quê? Não, e os disparos de blaster são mais poderosos que o sabre de luz. O sabre de luz dá 2d6 e o blaster de um outro carinha lá, que é o personagem Ozaki, o cara é o Gun Hazard, ele dá 5d6, 4d6, eu acho. Ô, louco. Tira disparo de blaster, o Proton Cannon do Em Blaster, né? Em compensação, os poderes da força que meu personagem tem, meu amigo, tô achando muito... O Broken é muito bom. Eu enchi tanto o saco lá no D&D Brasil que eles vão gravar um podcast deles. Mais um podcast aí pra podcast esfera nacional de RPGs. O outro comentário é de Alex. Alex. Com S no final. X e S. Alex. Ele diz: finalmente encontrei cabeças pensantes em RPG, não apenas os leitores de rodapé que acham que mestrar bem é simplesmente usar uma regra variante obscura ou seguir os modelos de sempre. Valeu, galera. Esse comentário a gente teve que precisamos de uma tradutora, né, para poder interpretar esse comentário críptico pra gente, eu acho né? que... Pelo que eu entendi, então, nós somos cabeças pensantes e lemos rodapé também, mas não só rodapé. Nós também lemos o que tá no... É um elogio. Vamos interpretar isso como elogio, pelo menos. Se não for, por favor, manifeste-se a respeito, falando, vocês são loucos. E nós não usamos regras variantes obscuras. Isso, o Marcelo gosta de usar as regras bem claras e enxutas do livro. Eu não gosto nem de house rule. Eu já não gosto de regras, eu prefiro um jogo bem mais solto. Pois então, próximo. Meus parabéns. O próximo é de Master Bass. Meus parabéns pela proposta diferente e interessante de dar sugestões de narração e mestragem. Isso tudo de forma ampla em relação aos sistemas, mas focado em relação às ideias. É uma grande novidade. Sem dúvida, o trabalho de vocês é o mais culto e inteligente que já vi sobre RPG, em especial os últimos. É a nossa proposta mesmo. Nós já temos um podcast que é só de Dungeons & Dragons, que é o D20, é o Rolando 20. Tem os outros podcasts de RPG, eles são mais gente tirando sarro e brincando. Nada de errado com isso. Eu gosto muito de ouvir. O Laboratório Dr. Careca, na verdade, não fala muito de RPG, mas de cultura pop. Mas tem o do The 3 System, que é uma vitrine e uma maneira de você conhecer o pessoal da Devir. O povo da Devir se tornou muito mais humano para mim depois que eu comecei a ouvir. Mas eles falam sobre a Devir. O Spellcast da Spell Brasil tá parado aí há meses. E o mais engraçado é que eles chamam de Spellcast, mas tem um Spellcast feito nos Estados Unidos antes deles, que é sobre Harry Potter. Nossa. Meu Deus. Que mais? Tem um outro podcast que eu não tô conseguindo lembrar, cara. É de um outro cara. Lá no RPG do blog, que é um agregador de blogs, tem um outro podcast. Você me desculpe, eu não vou conseguir lembrar. É sobre RPG também, ainda não tive a oportunidade de ouvir. Então, não tem, né? Não tem um podcast. A nossa proposta foi justamente, com este podcast, preencher um espaço que estava faltando nos podcasts de RPG. Nos podcasts, né? Então essa é a nossa ideia. Não é se ater a um sistema, falar sobre temas multissistemas. Às vezes nós vamos nos ater a um sistema, como os últimos 3 podcasts nós gravamos sobre World of Darkness, sobre Ravenloft e sobre... É que certos temas você consegue explorar mais o próprio tema usando um sistema próprio. Sistema que foi feito pensando nesse tema. Uhum. Próximo comentário é do Kaijin. Ele está usando o pseudônimo aqui, mas a gente vai contar. O Kaijin é o Alex, lá de Franca. Amigo nosso. Ele não chama... Alex não é apelido, é o nome dele mesmo. Hail. Parabéns novamente pelo programa. Tem gente que chama Alex por apelido? Tem. Isso é verdade. Não você tirou isso. O quê? Nossa, todo Alexandre, por exemplo, o primo da minha namorada chama Alexandro. Ele é o Alex. Todo Alexandre é Alex. Ah, é? É. Eu conheço os Alex que são só Alex mesmo. Nossa, o Alex lá de Franca é o único cara que eu conheço que tá no RG Alex. Nossa. É. Revelações na sessão de cartas. É que nem a pessoa chama Bill. Você acha que o Bill Clinton chama Bill? Não, ele chama William. Chama William. Não, ele mudou o nome porque todo mundo conhecia ele na política como Bill, mas ele nasceu como William Jefferson Clinton. O Lula também acrescentou no RG, né? O Lula era a Xuxa chama Xuxa. Acrescentou, né? Mas isso...
Aí, gente, descobri o novo mundo dos Alex, cara. E a gente descobriu que é Alex de contração, né? Contração? De contrai o nome. Ah, tem, ficou estranho. Tem o Alex de contração. Tem o Alex de contração Alex. e o Alex pleno, tá bom. Alex. Ok, próximo comentário. É. Não, é verdade, a gente nem comentou. Não lembro do Alex. E o dele é muito bom, cara. O do Kaijin é muito bom. Hail, parabéns novamente pelo programa, muito informativo e interessante. Para as pessoas que querem ter uma ideia de uma aventura de Call of Cthulhu, deem uma olhada no link que é o diário de uma campanha muito legal. http://yellowbrotherhood.blogspot.com. Tá na show notes, yellowbrotherhood.blogspot.com. Irmandade Amarela? Irmandade Amarela. Irmandade dos Covardes, talvez. Já pensei em chinês já, beleza. Eu pensei em outra coisa. Tá bom, vai longe. Meu Deus, o que será que ele pensou? Melhor não saber. Não vamos comentar, depois vai ter que cortar isso. Voltando. Aliás, já que o tema da próxima semana é sobre comédia, aproveitem e baixem o jogo Risos, que é um sistema voltado para tal tema e que possui apenas 6 páginas de um material bem interessante e avaliado pelos sites por aí. Espero ter sido útil. Abraço. Alex, apesar de nós estarmos gravando essa sessão de cartas, apesar dessa sessão de cartas estar no de comédia antes de falarmos, ela foi gravada depois, porque nós estamos agora, como eu falei mais cedo, a gente está com um podcast na frente. Vocês podem ver pelas datas que a gente está publicando os podcasts, a gente está com 10 dias adiantado, o que é importante e necessário. Acho que não precisa explicar. Não, é para explicar por que a gente não citou do riso, porque se a gente tivesse lido isso aqui antes, a gente teria falado desse riso. Outras 6 páginas eu teria lido. Mas, de qualquer forma, tá o link aí na show notes para quem quiser ver. Próximo comentário é do C. C? C, letra C. Apenas C. No alfabeto radiofônico ele seria o Charlie. Vamos chamá-lo de Charlie. Então eu conheço o Charlie de vários outros Pode mudar o nome do cara. Ele colocou C, eu posso chamar ele de Charlie. Né, Charlie? De vários outros blogs de RPG, ele tá sempre comentando. Eu conheço o blog dele, que é I Think That Whatever. Que é um blog sobre cultura pop e é muito bom. Galera que quiser dar uma olhada lá essa semana, ele escreve muito, mas escreve bem. Assim, os comentários são grandes, mas são muito engraçados, com críticas muito pertinentes. O dessa semana ele está criticando comunistas e vegetarianos. Comunistas, maconheiros e vegetarianos. Eu adorei, cara. Eu adorei, fantástico. Eu preciso ler. Eu vou dar o link aqui no final. O Charlie escreveu: em primeiro lugar, eu queria parabenizar pela qualidade do podcast. É definitivamente o meu favorito de RPG em português e graças a vocês daqui para frente eu sempre vou engolir a lágrima toda vez que ouvir falar de Changeling. Depois dos comentários do Rodolfo sobre Changeling. Antes eu não queria jogar Changeling porque ele era muito alegrinho. Agora eu não quero jogar Changeling porque ele é deprimente. É deprimente. Eu nunca mais vou jogar Changeling. Na verdade, eu gostei tanto que vou começar a mestrar uma campanha de Ravenloft adaptando o material da 3ª para a 4ª edição. Não que isso seja difícil com o Monster Builder. Eu queria dizer também que eu acho que mereço uma citação especial no podcast, porque enquanto eu jogava Star Wars Force Unleashed, eu ouvi do 3º ao 5º podcast, incluindo o Director's Cut, meia hora, que eu deixei embora atrás. O que deve ter dado por volta de 4 horas ouvindo os senhores. Nossa senhora. Então, vamos fazer uma citação especial pro Charlie. Hello, Charlie, você está sendo citado em especial. Pelo seu incrível saco de conseguir escutar a gente por 4 horas. Acho que nem eu consigo nos ouvir por 4 horas. Então, olha, o Charlie deve ser o parente direto do Jó. Certeza. Pode ser. Descendência. Ascendência direta. De Jó? O último comentário foi do Guilherme Rodo, que ele nos comentou: legal demais, Cthulhu Power. Cthulhu Power! Não, peraí. Eu não terminei de ler o que o C escreveu, cara. Olha só, a gente passou por cima do comentário do Charlie. O Charlie escreveu: no mais está tudo ótimo, por favor, não coloquem mais músicas no fundo, é horrível. Uma dúvida que me ocorreu: uma aventura survival de Jurassic Park seria que tipo de horror? Por enquanto é só, continue com um ótimo trabalho e podem falar mais de acontecimentos interessantes de jogos. Todo mundo gosta de lendas lendárias. Survival não é nenhum, nem outro, né? O survival é uma coisa completamente diferente. Não é horror pessoal, nem cósmico, nem horror heróico. Bem, depende. O survival não. O survival é um outro tipo. É que você pode colocar ele no horror heróico ou no horror cósmico. Não, no horror heróico não é, porque a característica do survival é você tentar fugir ao invés de enfrentar. Survival horror é um formato que tem em gibi, em filme, videogame
e talvez em alguma outra mídia. Basicamente é um grupo de personagens presos em algum lugar e a rota de fuga nunca é direta. Ela é cheia de voltas e de contornos, até às vezes de puzzles, e tem um monstro que quer te pegar. E ele tá Ou rondando. vários, né? O monstro pode ser um monstro coletivo, né? E aí e ele vai matando as pessoas e você nunca sabe quem vai sobreviver no final. É um tipo completamente diferente de horror. Né? Ele não é nenhum dos três que a gente falou. Eu não sei nem se caberia aí um RPG, porque a não ser que sejam os NPCs que estejam morrendo. É verdade, uma galerinha de roupa de uniforme vermelho, né? Porque é foda, né? Você chama 6 amigos pra jogar e no começo... sobra um. Não. É igual o jogo de War. Você tá lá jogando, no começo alguém sempre sai. Aí essa pessoa fica chupando o dedo, é meio sacanagem. A característica do survival horror é que você não sabe quem vai sobreviver. E se você chama a galera pra jogar... Acho que você ou o Murilo fez uma aventura de survival horror de lobisomem numa casa. O problema de os jogadores saberem que ninguém vai morrer é que não dá aquele medo, né? Então, meio... Não sei. Podemos discutir isso. Vamos pensar nisso. O Murilo fez uma aventura... Vamos pensar nisso. Não foi de survival horror porque não tem essa característica. Foi uma aventura de terror. Vocês estavam presos dentro de uma casa, né? Não, a gente tava preso numa cidade. Foi baseado cidade. no Silent Hill. Pensei que ele tinha feito baseado em Resident Evil. Quando a gente foi visitá-lo em São Carlos, ele contou essa história pra gente. Numa casa... Não, a que ele fez foi de Silent Hill. Foi bem legal. Foi de terror, né? Eu tava conversando com o Fábio, ele falou bem legal a diferença de horror e de terror. A diferença entre horror e terror? Acho que isso tem no GURPS Horror. No GURPS, Terror é quando você vê o monstro e borra as calças. Horror é quando você borra as calças antes de ver o monstro. Legal. Eu achei que esses comentários provam que Cthulhu tá na boca do povo, né? Porque são comentários sobre o podcast de Cthulhu. E são comentários que mostram o que a gente tem que continuar fazendo, né? É bom que esse serve de termômetro para mostrar pra gente o que a gente está no caminho certo. A nossa proposta está sendo bem sucedida. Nós estamos a metade já passou. Nós estamos a 2/3 de novembro e nós já tivemos mais downloads, mais ouvintes do que em outubro. Isso é muito bom. Muito bem, agora vamos voltar para a nossa programação regular. Pam, pam, pam. Ok, vamos agora ao que interessa. Podcast número 6 da sessão regular. O que é comédia? O que é comédia, Rodolfo? É uma história engraçadinha. Espero, né? Bom, a gente ia falar de podcast de humor, mas nós decidimos, na verdade, falar nós íamos falar sobre RPGs de humor. Íamos falar... Podcast de humor, desculpa. Nós íamos falar sobre RPGs de humor. Nós optamos por falar sobre comédia no RPG. Comédia, porque o termo do teatral é comédia, né? A gente encontra muito mais... A gente tem muito mais recurso quando a gente vai... Até porque seguindo humor, a linha de comédia, de que humor é muito... Humor pode ser um estado de espírito. O humor é uma coisa muito mais etérea pra gente definir isso. A comédia começa com Aristóteles, né? Na verdade não começa com Aristóteles, começa no teatro grego. O Aristóteles é que escreveu um livro chamado Arte Poética, e no livro ele diferencia a comédia da tragédia. É dali que nós temos aquelas duas, o símbolo do teatro são as duas mascarazinhas, uma sorrindo e uma triste, é a comédia e a tragédia, aquelas duas formas de teatro da Grécia. A comédia, ela trata essencialmente, a tragédia, né? Ela trata essencialmente de homens superiores. A tragédia trata de heróis. A comédia não, cara. A comédia, ela fala dos homens inferiores, ou seja, das pessoas comuns. O legal da comédia é que ela é essencialmente democrática. Porque na comédia os gregos poderiam criticar a sociedade, em especial a política. Só que não era uma ideia de crítica social como nós temos hoje. Era uma crítica social com a função de fazer rir, de pegar uma coisa e mostrar como ela é potencialmente ridícula. E nós temos isso na nossa cultura ainda, assim, porque tem uma coisa meio elitista, né? Homens superiores, os heróis, os líderes, são tragédias. Você já viu alguma comédia ganhar como melhor filme no Oscar? É verdade, né? Nossa, nunca tinha parado de pensar nisso. Não é verdade? Verdade. Geralmente ganham prêmios técnicos. Homens de Preto ganhou melhor trilha sonora, eu acho. Melhores efeitos sonoros, uma coisa assim. Eu acho que aquela premiação também norte-americana de séries tem diferença, né? Série dramática e comédia. Né? Podia ser assim, porque são... Dois estilos diferentes e você pode ter um tão bom quanto o outro. Nós vamos nos preocupar hoje em como montar uma comédia, né,
falar do jogo de... Uma diferenciação que é muito importante, o jogo de comédia e o jogo com comédia. Nós vamos falar da sátira. Nós três DMs aqui temos 3 experiências diferentes, 3 maneiras diferentes de introduzir comédia em nossas histórias. Cada um aqui tem um jeito. Isso vai ser legal, porque cada um tem um insight diferente de como se utilizar de comédia. Geralmente com piadinhas fracas. E outras coisas. O Netão tem um apreço grande por Quais são os sem sistemas graça. de comédia que vocês conhecem? Então, pode começar. Sistemas de RPG que priorizam o jogo de humor. O jogo bem-humorado. Então, tem aquele que todo mundo conhece, eu acho, que é o Toon. Que eu nunca vi mais gordo, Eu ia cara. falar que todo mundo conhece é o Paranoia, mas tudo bem. Ah, eu acho que todo mundo já ouviu falar do Toon. Olha, exatamente, eu ouvi falar. Então, todo mundo já ouviu falar, mas acho que ninguém jogou. Toon é basicamente um RPG de desenhos da Warner. Os Looney Tunes. Mas é descaradamente desenhos da Warner? Sim, Ou sim. o Pernalonga chama Pernas Longas pra não pagar direitos autorais? Não é o RPG da Warner, né, dos Looney Tunes, mas é descaradamente o mesmo tipo. Você é um bichinho, ou... Geralmente você é algum animal falante, né? Bem aquele... Tipo, você tem que fazer as piadas. Inclusive com aquele tipo de piada que se tem, né? Bem... pastelão, né? Piada pastelão. O cara vai lá, fala alguma coisa errada, você pega e joga uma torta na cara dele. Ou você tá andando, o cara cai na piscina, você pega seu celular, liga pra empresa Acme e pede uma caixa com tubarões pra você jogar na piscina. Muito engraçado, mas é muito difícil de você montar uma crônica, né? Dela. Mas vamos falar de outros sistemas primeiro. Tem o Paranoia também, né? Paranoia. Eu já joguei Paranoia. Então, é complicado. O jogo é engraçado. Paranoia. O Toon é o humor escrachado. E o Paranoia é o humor das manhãs de sábado. E o Paranoia é o Toon humor mais cínico. Eu fiquei sabendo recentemente, pelos dois aqui, que Big Brother, na verdade, foi um livro escrito por... Caralho, quem escreveu 1984? Daniel, quem foi que escreveu 1984? George Orwell. George Orwell. Escreveu 1984 em 1948. Foi onde apareceu a primeira vez a imagem do Grande Irmão. A ideia, o nome, Big Brother. A ideia do Grande Irmão, do Big Brother. Então, o Paranoia é descarado, uma cópia disso. E é importante afirmarmos que hoje nós temos o vulgar sempre substitui o erudito, né, cara? A gente fala de os Big Brothers, né? A gente é muita gente. A gente não, porque eu não assisto essa porcaria. Nós invertemos, né? O Grande Irmão, na obra literária, era o computador que vigiava a sociedade o tempo todo. Tudo o que todo mundo estava fazendo, ele estava vendo. Ele era o Grande Irmão, o Big Brother. Hoje, com esse programa, esse reality show da TV, a coisa mudou, né? A expressão que se usa, eles são os brothers, os Big Brothers, mas a gente está assistindo eles. Quer dizer, eles não são os Big Brothers, nós somos. Nós somos, quem na assiste quem é o está Big Brother. vigiando é que é o Grande Irmão. Muito bem. Então, Paranoia brinca com isso. Na verdade, do que você tem? É uma sátira isso, Sim, você né? tem um grande computador, que é acho que é o Grande Pai, uma coisa assim, eu não me lembro. E você joga... Os personagens são clones. Na verdade, você começa o jogo... Você tem vida extra, né? Você começa o jogo já com tudo pronto. Você tem você saiu da câmera criogênica e já tem uma missão. Qual que é o lance do jogo? Você tem sociedades secretas. E as sociedades secretas diferenciam para um jogador para o outro. Aí você vive num complexo fechado. O complexo alfa. Porque o mundo acabou, né? Até que... Não é que acabou. Você teve uma guerra nuclear e passaram-se milhões de anos. As pessoas nem sabem como é que era o mundo. Não, tem uma das partes engraçadas é quando você tem missão pra ir pra fora, que você não sabe o que é uma árvore. Então, você tem geralmente você participa de uma sociedade secreta e você tem as suas missões secretas além da missão do computador. O lance do computador. Ou você tem que ser feliz. Se você não for feliz, é um crime, e o crime é punido com morte. Então, geralmente, tudo que você faz se resume a isso. Você está reclamando. Se você está reclamando, você não está feliz. Se você não está feliz, você está cometendo crime, então você vai morrer. E aí você morre e ativa um novo clone. Então, é que o computador foi feito por programadores, e o programador sempre tem a cópia de backup. Então, se você morrer, você tem seu backup. E depois nós temos também uns sistemas menorzinhos, né? Uns sistemas mais... quase que fanzines. Esses são os dois grandes que eu conheço. Vocês conhecem mais algum? Sistema de humor? Mais algum?
Famoso não, Esse quase que fanzine, você já me fez lembrar do Terra de Og, né? Que Nossa, Terra de Og é muito legal. Poketulo. Nossa. Poketulo já tem mais qualidade, né? Não. Não Eu tenho. tem? Eu comprei. É uma edição vagabunda também? Não, dá pra você limpar a bunda com ele. Terra de Og é um gibi no formato de... Não, aqui é um livrinho no formato de gibi, né? Terra de Og é legal. Por sinal, no RPG de Araraquara do ano passado, eu ganhei como a melhor fantasia da Terra de Og. Muito bom. O legal foi ver Não coloque as fotos no show notes, por favor. Porque elas ainda estão O disponíveis. melhor foi ver o Netão concorrendo pelado. Onde é que estão essas fotos? Eu não vou falar. A gente vai descobrir. Bom, Mulheres machonas armadas até os dentes. Velho legal. Pra caramba isso, né? Muito legal. Tem outra também, Freiras Fanáticas e Suas Máquinas Maravilhosas, uma coisa assim. Acho que é suplemento, né? Você misturou algumas coisas aí, mas eu acho a ideia principal todo mundo entendeu. Eu não lembro. A Defensores de Tóquio, a primeira, antes de tentarem fazer ficar sério, né? Defensores de Tóquio era muito engraçado. A primeira e a segunda edição foram muito boas. Era uma sátira muito boa, muito bem feita. E era baratinho, formato de revista, vendido na banca. Né? Nossa, eu lembro que quando eu comprei a segunda edição, eu fiquei acho que 2 horas rindo sozinho das piadas. Os livros... Pra falar a verdade, eu narrei algumas aventuras de Defensores de Tóquio e Defensores de Tóquio era mais engraçado de ler do que de jogar. Eu me diverti. Eu comecei a jogar RPG com o Tagmar e Defensores de Tóquio. Eu gostava deles. Eu acho que a questão de RPG de comédia, histórias de comédia, é o seguinte. Seja qual for o sistema, você não consegue montar uma crônica, uma longa narrativa, uma saga com isso. Isso acaba sendo 1 a 2 aventuras, depois você fica um tempo sem jogar. Isso é importante diferenciar o jogo com comédia do jogo de comédia. O jogo de comédia é isso. A proposta é, vamos fazer um jogo bem-humorado. E é exatamente, na minha opinião, é exatamente como o Rodolfo disse. O jogo esgota um pouco. Depois de 1h30, cara, já tá todo mundo cansado, porque as piadas cansam, você cansa de rir. O jogo você tem que dar uma equilibrada, né? O jogo se esgota muito rapidamente, né? Você tem que tomar cuidado. O jogo de comédia, você fazer um jogo de comédia, né? Onde a comédia é o prato principal, você tem que dosar muito bem, você não pode... É que nem você assistir uma peça de comédia ou alguma coisa. Você tem que dosar, você tem que saber como colocar a comédia no... Você tem uma maneira muito boa de fazer jogo. Sim. De jogo de comédia, né? Eu fiz uma crônica baseada no Discworld, do Terry Pratchett. Terry Pratchett, eu acho que é o melhor escritor de... Junto com o Douglas Adams, do Dia do Mochilão das Galáxias. Ele é o melhor escritor... E é inglês, né? Ingleses são fodas, né? Talvez o melhor escritor de comédia... O cara que está escrevendo comédia atualmente, assim, de literário, né? Nós temos outros escritores de comédia e comediantes fantásticos, mas eu não consigo lembrar de um cara que escreva histórias de aventura engraçadas melhor do que ele atualmente. Ele consegue equilibrar bem a coisa ao ponto de você não esgotar de um livro para o outro. Você quer o outro livro porque é uma outra história, com o mesmo tipo de humor, muito refinado, inclusive o humor dele. É um humor, ele não é escrachado, é um humor bem pontual, eu diria que é um humor pontual. É um humor sutil, um humor do absurdo, né? E também ele é satírico, porque qual que é o grande lance do Discworld, né? Ele é uma grande sátira a histórias de fantasia. Isso, se você juntar isso com Dungeons and Dragons, você já tem as aventuras prontas. Mas como é que você faz suas aventuras de comédia no Discworld? Então, eu fiz algumas aventuras e basicamente eu montava a história normal, sem nenhum elemento de comédia. É uma aventura de Dungeons and Dragons, não é muito difícil você montar uma aventura. Geralmente é ou uma busca, ou salvar alguém, a famosa princesa em perigo, ou você ir numa busca de um item mágico. Então você começa fazendo uma aventura sem pensar que ela vai ser de comédia. Você faz uma aventura normal. O livro... nós já temos várias aventuras prontas. Depois que você tem a aventura pronta, todo o roteiro, você escracha. Você escracha os motivos, você escracha os NPCs. E aí quando você começa a colocar o absurdo, então. Sim. E é uma sátira, né? É uma sátira. Você simplesmente... O que você está satirizando? Quando você vai fazer uma sátira, você pega a situação concreta, real, séria, e depois você escracha ela por cima, né? E é onde sai as aventuras de comédia. E você faz aventuras de comédia, Rodolfo? Sim, de uma maneira diferente. Eu monto a aventura de comédia pensando o seguinte, é uma história de comédia. Que tipo de comédia que eu quero? E geralmente é escatológico.
a aventura inteira vai contar uma piada, com várias piadas, a aventura vai contar uma grande piada, e eu defino primeiro qual que é essa grande piada que está para ser contada. Então você primeiro pensa na piada que você quer contar. Isso, primeiro a piada, a tiração de sarro, o more que eu quero. O mote da aventura é uma piada. O mote da aventura é uma piada. E as situações que vão, as poucas piadas, poucas não, né? As pequenas piadas que vão acontecer no decorrer disso. Eu penso nisso, mas toda vez que a gente está mexendo com comédia, a gente conta muito com a inspiração do jogador, né? O lance de aventuras de comédia é que você tem que ter um comprometimento do jogador de estar no clima. Tipo, não adianta nada você querer fazer uma aventura de comédia se o jogador está querendo uma aventura séria. Ou está interpretando um personagem sério. A não ser que o personagem sério seja sério para escrachar. Mas quando você vira pros caras e fala assim, vou fazer uma aventura de Discworld na próxima sexta-feira, os caras que vão aparecer pra jogar com você já estão no clima, né? Vou jogar Discworld. Mas eu já tive problema de personagem, tipo, o jogador não tava levando não é que tava levando a sério. Ele não tava levando a brincadeira. Ele esqueceu que era comédia depois de um tempo. Tipo, o lance de uma aventura de comédia é que você faça realmente piadas durante, tipo... você não tá lá pra enfrentar o monstro, tá lá pra escrachar o monstro. Tipo aquele, meu Deus, o que é aquilo, monstro? Intervalo para os comerciais? Muita atenção você aí, que estava querendo uma nova emoção. Fanta limão, Fanta limão. Você agora vai beber Fanta limão, Fanta limão. Um sabor natural, que gostoso que é. Um sabor refrescante, que gostoso que é. Fanta limão, Fanta, Fanta. Um sorriso em você. Dentes brancos, hálito puro, descubra o mundo de Colinos. Seu sabor é refrescante, mergulhe e venha ver. Colinos, brilho delicioso em sua vida. Mergulhe no mundo de Colinos. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. E a caderneta Bamerindos. Marfim, venha correndo, Marfim, chegou a hora, Marfim, é a liquidação. Marfim, tem tudo aqui no Marfim, muitos descontos, Marfim, é a liquidação. Marfim, venha correndo, Marfim, chegou a hora, Marfim, é a liquidação. Liquidação no Marfim. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, Feliz Natal, muita flor e paz pra você. Mas esses dois formatos, eventualmente, não se esgotam depois de um tempo? Vocês Como conseguem assim? fazer... tipo assim, depois de 1h30, todo mundo já cansou de rir ou não? Vocês conseguem manter o ritmo? Não, dá pra manter o ritmo até pra outros jogos, né? Mexe de novo nisso daí, semana que vem. Porque eu faço jogos... Bom, eu faço jogos diferentes. Para começar, eu não faço jogos de comédia. Eu faço jogos com comédia. Como assim? Determinadas aventuras, depois de tanto tempo, eu tô jogando um jogo sério. Meus jogos, na verdade, nunca são muito sérios, né, cara? Eu sou narrador, eu sou DM de Dungeons and Dragons, né? Não tem como levar muito a sério o negócio. Você consegue fazer aventuras trágicas? Consegue. Você consegue fazer aventuras heróicas, épicas? Consegue. Mas tem que ter um certo distanciamento. Você não pode se levar muito a sério quando você está jogando com um paladino de Mistra
em Forgotten Realms, né, cara? Se você parar pra pensar, tem um ridículo potencial ali em qualquer situação, né? Essencial, eu diria. E então, de Intrínseco. tantos em tantos Intrínseco. de tantos em tantos tempos, de tantas em tantas aventuras, de tantas em tantas sessões, eu me solto mais um pouco e eu permito que os jogadores esculhambem. Tipo, não é que vai ser uma sessão de comédia. De tempos em tempos eu acrescento um elemento ridículo numa situação séria. Meus jogadores estão acostumados e quem não está acostumado saca depois de um tempo. Que é assim, tipo, nesta aventura, nessa sessão de hoje eu estou a fim de esculhambar. Sabe? Então eu vou colocar que a dungeon está cheia de palhaços assassinos, sabe? Ou então... já é um terceiro estilo. ou então o guia, comédia. ou então o guia de vocês vocês estão viajando pelo inferno, sabe? Vocês estão na 5ª camada do inferno. Você precisa de um guia. O guia de vocês é o bundo de fora da vaca e o frango, sabe? É uma aventura séria, dramática, mas tem esse elemento do absurdo. Então vai ter momentos em que você tem que enfrentar os cavaleiros que dizem ni. eu jogo de tempos em tempos. Eu não quero fazer uma aventura dramática. Às vezes eu comunico com os jogadores, eu falo assim, galera, semana que vem, ou geralmente eu não planejo, né? Eu chego para os jogadores e falo assim, olha, hoje eu não estou muito afim, vamos esculhambar, sabe? Aí todo mundo se solta. São os melhores episódios de Dragon Ball. É o tipo de jogo que eu faço. Porque depois de você ver o Goku bater no Freeza 6 meses... Por 6 meses, né? Você tem um episódio que ele tá aprendendo a dirigir, que é super engraçado, legal. Eu faço São isso. 5 minutos mais longos da história. Nem a Microsoft teve 5 minutos tão longos assim. Agora, mas esse jeito de mestrar é complicado. Como que você faz isso? Exatamente, porque, em primeiro lugar, cara, se você joga uma vez a cada 2, 3 semanas o seu jogo, vai sentar o jogador na mesa que vai querer enfrentar o grande Senhor do Mal, sabe? Vai querer libertar a princesa, vai querer fazer alguma coisa dramática, séria, sabe? Épica. Mas vai esses querer são os mais legais de zoar, né? Então, mas aí você não pode se divertir em detrimento dos outros, né? Se eu sou jogador, eu posso. Não, tem jogador que não dá. Tem jogador que você não consegue fazer aventuras de comédia com ele porque o cara não entra no clima, sabe? Você tem que aprender, você tem que ver isso com os seus jogadores. Detectar aqueles jogadores que você tem que sempre... Nossa, toda mesa de jogo tem sempre 2 tipos de jogadores. Aquele cara que não leva nada a sério, que é o tipo de cara que você não vai fazer aventura em Ravenloft pra ele, porque senão vira esculhambação. E tem aquele cara que não consegue não levar a sério. O cara que está sempre pensando no lado heróico do personagem. De maneira geral, eu evito esse tipo de jogador, porque se ele não consegue rir de si mesmo, o homem inteligente é o cara que ri de si mesmo. Se ele não consegue rir de si mesmo, ele está jogando RPG por outros motivos que não os que eu estou jogando. Porque eu jogo RPG para desestressar. Eu jogo RPG uma vez por semana, cara. Olha lá, né? E quando dá pra jogar. Esta semana, por exemplo, não pudemos jogar. Então, quando eu jogo RPG, é um passatempo, é pra soltar um pouco de fumaça. Às vezes eu quero fazer isso com uma aventura heróica, trágica, ou épica, ou de terror. Às vezes eu quero esculhambar, entendeu? Então, você tem que ver se todos os seus jogadores fazem isso, ou se todos os seus jogadores estão preparados. Porque às vezes tem momento em que você não vai conseguir fazer uma zoação, entendeu? Meus jogadores, de maneira geral, já estão acostumados porque eu coloco esses elementos engraçados, elementos de comédia o tempo todo, por mais que eu não os utilize. Minha aventura atual de Dungeons & Dragons, o vilão chama Gargamel. Né? Então, nós podemos brincar com isso. Achava que chamava Orcus. Não, o Orcus é o demônio que ele está tentando invocar. Então, tá bom. Tá vendo? É uma aventura séria, aqui para The Shadowfell, que eu estou narrando, com grandes adaptações da minha parte. É uma aventura séria, em que tem esse elemento de humor em potencial, entendeu? O vilão chama Gargamel. Eu posso optar por fazer isso. Beleza, foi um elemento de humor, que eu me utilizei, os jogadores entraram no clima e se divertiram. Beleza, Porque vamos eu gosto voltar mais é do velhinho bêbado. Bêbado e tarado, né? O velhinho tarado é o culto da morte. Então, são elementos de humor numa aventura que, de maneira geral, é séria. É uma aventura que os jogadores É verdade, estão... ficou icônico esse personagem do Marcelo, né? Principalmente que ele aparece em todo lugar, Passando atrás da janela, tá atrás sempre da que a gente tá cortina. conversando Você tá no terceiro andar da torre, ele tá pendurado na janela pra falar a frase, a fala dele. E é geralmente assim, é uma aventura séria, né? Nos limites do que seria uma aventura séria de Dungeons & Dragons, em que os jogadores... Tem jogadores potencialmente muito dramáticos ali. Tem o seu Paladino, né, Tom? Um personagem dramático pra caramba. O personagem do Eli tem um potencial dramático. O personagem
O seu personagem, Rodolfo, não tem nenhum potencial dramático. Mas Eu posso deixar bem dramático quando Não, eu atravessar não. a árabe espada. Então, na mas é coluna dele e aquele, torcer. né, aquele equilíbrio. Uma aventura séria, eu acrescento elementos de humor em potencial que estão lá e de vez em quando a gente brinca com eles. Eu não faço aventuras de comédia porque eu não consigo sustentá-las, porque eu acho que elas não se sustentam durante muito tempo. O Netão provou que eu estou errado. Ele fez uma série de aventuras de Discworld. Foram várias aventuras. Acho que foram 5 aventuras. E todas foram ótimas, mas você acabou fazendo isso mesmo. No meio da aventura, nós tínhamos vários elementos de seriedade. Em que tinha piadinhas, né? Você não tinha a grande piada, você tinha piadinhas. Na última aventura eles enfrentaram um golem do pântano. Na verdade, só que assim, era um golem de algas. Mas na verdade descobriram que era o resto de salada do João e Maria que vivia na floresta. Então você tem um combate de D&D, que é sério, rolagem de dados, mas você está enfrentando um golem de salada. Salada. O Do humor João e Maria. hã? De João e Maria. O RPG da grande piada, como você faz, Rodolfo, ele é muito legal. Para aquela história fechada, né? Para aquela história fechada. Já ela tem que chegar no fim. E o que é a grande piada? Vamos pensar junto. Eu penso o seguinte, como contar uma piada mesmo? Eu acho que a grande piada, quando eu monto uma história, é o momento do clímax. É o ha quando você conta a piada. Vocês estão falando do plot, da premissa básica, e quando eu começo a contar uma piada. Então, o Joãozinho, todo dia na aula, tirava o sapato. Então, a Terra foi destruída porque perdeu-se um arquivo no computador, no planeta longe, acabou tudo e só sobrou um cara. Acho que é importante então nós conceituarmos os tipos de humor, né? Nós estamos falando de vários tipos de humor diferentes. A gente está falando de absurdo, de exagero, de cinismo, de humor sutil, humor escrachado. Quais são os tipos de humor, os principais tipos de humor que nós temos? Sátira. Acho que nós podemos começar com a sátira. Acho que é o que eu gosto. Que é o primeiro humor, né? O primeiro humor é a sátira, né? É você ridicularizar algo convencionalmente não engraçado. É identificar o potencial humorístico em tudo. É destacar o ridículo de uma situação, por vezes, séria. Você também, agora... eu acredito que esse seja o... Mas não é muito... No caso de aventura, acho que seja mais fácil. A sátira. Porque você pegar o final do Senhor dos Anéis e fazer a versão ridícula. Ou pegar o diálogo do Matrix Reloaded e fazer aquela versão pra dummies. Então, o lance é que com a sátira você só precisa escrachar algo pronto. Uhum. Tipo, você não... É identificar o ridículo na situação e outra. E a gente ri muito, né, com isso. Nossa. A gente acha muito engraçado. E o lance é que é muito fácil, porque, como você mesmo disse, Dungeons and Dragons ou outro tipo de sistema, você tem elementos que são realmente potencialmente ridículos. Né? E o ridicularizar vai estar dentro de todos os tipos de comédia, de humor que a gente vai falar. Acho que na sátira tem a questão que você pega uma coisa que é tida como um cânone sério e ridiculariza isso. Você pode mudar o contexto de certas coisas, né? Mas esse é um humor importado para nós brasileiros. Não é o tipo de humor latino-americano, né? O humor latino-americano é o humor da sketch, que é um humor que está morrendo. É o humor da geração anterior, é o humor de nossos pais. Alguém explica agora o que é sketch. A sketch é aquele formato de humor do Chico Anísio, que para mim foi o cara que fez direito aqui. Eu também acho. E é muito engraçado porque nós crescemos com uma outra cultura, né? Nós crescemos vendo Escolinha Professor Raimundo. Sim, tá. Mas é que hoje nós já temos acesso ao humor norte-americano, ao humor europeu. Eu vi Monty Python quando passou no Multishow. Monty Python nos anos 60, mas o Multishow passou nos anos 90. E eu assisti. É um humor que eu custei entender. Kids in the Hall, né? É um humor inglês, um humor norte-americano. Canadense. O stand-up comedy que está começando a aparecer no Brasil, que nós ainda estamos engatinhando. Não. O stand-up comedy começou no Brasil, né? Começou com o Ari Toledo e o Juca Chaves. Stand-up comedy é um humor que tem nos Estados Unidos desde os anos 20. Então, mas você vai dizer que Ari Toledo não faz a mesma coisa? Então, mas o humor do Ari Toledo é um humor diferente. Na minha opinião, o humor do Ari Toledo o Juca Chaves faz música. É um humor que o brasileiro gosta. É o humor de falar besteira. Tanto é que a gente... Mas é o mesmo formato. É o cara contando piadas. Sim, mas eu vi... no formato sim. Tô falando do tipo de humor. Eu assisti o Eles Não Sentam, do Café com Bobagem, no Teatro Pedro II.
Foram 5 caras. Só um foi engraçado. Só um fez stand-up comedy de verdade. Porque dos 5, 2 fizeram um outro formato de humor norte-americano chamado Impressionist, que é um humor que o brasileiro gosta muito. Impressionist é o imitador. Porra, teve um cara que imitou o... Como é que chama o cara que fez? Meu nome não é Johnny? Silvio Santos? Celton Mello? Celton Mello. Meu, o cara imitou o Celton Mello, mas ficou perfeito. Sabe? Porque imitar o Silvio Santos já era, né? Já acabou, né? Qualquer um imita o Silvio Santos, né? Mas ele eu. Mas ele imitou o Celton Mello, cara, ficou perfeito. Então só teve um cara que fez stand-up. E outros 2 fizeram Impressionism, e os outros 2 fizeram piada com merda e sexo. São as duas piadas pobre, mas mas são as 2 piadas mais fáceis. É falar de putaria. É a piada mais fácil que tem. Então ficou ruim. Mas isso é sabe? fácil porque é uma coisa mais... Mas é um humor que o brasileiro gosta. É um humor chulo. É humor de massa. Qualquer lugar é o humor a grande massa gosta disso. É aquele humor do duplo sentido, mas não é o duplo sentido sutil. É o duplo sentido direto. De toda referência ser pinto. Né? Então, o humor do sketch, mas nós estamos nos perdendo. O humor do sketch é o humor do Chico Anísio. É o humor da Escola do Sr. Raimundo. É encenar uma anedota. Exatamente. E é a mesma piada toda semana. Eu vejo meus pais assistindo Zorra Total, cara. Minha mãe tem 60 anos. Eu não entendo. Muda como a é que situação, eles riem. mantém-se Olha, piada, né? eu Muda já piada em situações passei diferentes. pela tortura de ver um quadro desse Zorra Total. É uma tortura, porque não tem graça. E sabe o que eu não entendo? Quando eu era criança eu gostava. Será que é porque era o Chico Anísio que fazia? Eu não sei. Cara, aquilo é muito engraçado. Sabe? Mas porque eram excelentes atores, né? Não era qualquer um que fazia isso. Eu acho que o Chico Anísio é mais inteligente, as piadas dele, né? Mais leves, não era uma coisa, não é tão pesado. E ele não usava, ele não exagerava naquele recurso de aquela frase, aquele mote, chavão que pega na população. Ele usava disso pouco e no final da sketch. É verdade, mas é o humor do brasileiro, o humor de sketch. É a mesma piada que se repete, que eu não acho mais graça hoje. Eu gosto muito mais do humor. O meu tipo de humor... Vai parecer que eu tô dando uma de gostosão. Eu gosto mais do humor inglês. Não é, cara. Acho que é o humor do brasileiro, beleza, não tem nada de errado. Eu gosto mais do humor... meu tipo de humor é o xiste. Sabe? É questão de gosto. O meu humor não é melhor do que o humor do já brasileiro. não dá pra fazer um show de xiste. Não dá. Xiste é aquele humor inserido no contexto. Ele só Vamos faz... explicar o que é xiste. Xiste é aquela piada, xiste tirada... é o humor mais difícil do brasileiro entender. Não é um humor da nossa cultura, é um humor completamente alheio à nossa cultura. Você explica melhor do que eu. Eu acho que hoje até a gente já está fazendo mais, é aquela tirada, aquela piadinha que só cabe naquele lugar, naquele momento e diante daquelas pessoas. O xiste é um tipo sutil de ironia, que por sua vez é um tipo sutil de sarcasmo. Consegui me fazer entender? Putz, você complicou. Vamos ter que pegar o dicionário. Mas eu acho que é exatamente isso. É uma brincadeira, é que a gente chama de tirada. É aquela piadinha que se você explicar não tem graça. Isso. E só faz sentido para aquelas pessoas daquele jeito. Se eu sair contando para os outros na rua, não vai ter graça. Ela só é compreensível diante naquele contexto. A piada é totalmente independente do contexto. E ela é completamente espontânea. O xiste ela não é uma piada. Ela vê o xiste sai na hora, ele é de momento. Você quer um exemplo? Há 2 semanas atrás, no podcast do Cthulhu, lá do A, que ele falou que comer e viajar e comer são as 4 melhores coisas da vida. Aquilo foi um xiste. Eu acho que é uma coisa legal de se desenvolver numa mesa de jogo de RPG, de comédia, de humor. Xistes na nossa mesa de jogo saem o tempo todo, né? Sim, mas numa de comédia é legal incentivar o jogador a fazer isso, dando xiste contra xiste, né? O xiste não é muito fácil de fazer, não é qualquer um que faz, porque requer inteligência. Tanto para fazer, quanto para entender. Sabe? O Rodrigo, o meu irmão, na faculdade, ele sofreu muito nos 6 anos de faculdade, porque ninguém entendia isso. O humor do Rodrigo é um humor muito sutil. É o humor do xiste. Ele não faz o outro tipo de humor. Então, as pessoas... Se você não entende, você passa como chato. Putz, eu sofri isso por causa da ironia. Por causa da ironia. Eu era muito irônico. Eu sempre fazia colocações irônicas. E o outro humor que o brasileiro não pega muito bem. Assim, até que um amigo meu me chamou, sentou e falou, Rodolfo, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Estão achando que você pensa isso e isso. Ué, mas
Mas você faz um Ironia. negócio e fica quieto e não dá risada, mas não tem que dar risada. Se eu sair rindo, perdeu. Ironia é complicado, porque se a pessoa não entender, você tá ferrado. Passa uma outra imagem, né? Passa a imagem de chato quando você é irônico. De mentiroso. Ou de mentiroso. Você fala uma coisa, eu nunca faço isso. Mas ele faz o tempo todo. Exatamente. E o sarcasmo já é um pouco mais na cara, né? O sarcasmo, como é ácido, como você destila veneno no sarcasmo, a pessoa saca melhor, né? Afinal você tá ofendendo ela, né? O sarcasmo o sarcasmo é... Quem foi que falou isso, hein? É a arte da ofensa. O sarcasmo é mostrar o ridículo no outro. Exatamente. Você tá Mas é de maneira sutil. Não é apontar e rir, não. É de maneira inteligente você apontar o ridículo no outro. Olha, nossa, realmente. Verde e limão combina muito com uma camisa xadrez. Não, sarcástico e irônico. Nós também temos o humor do ridículo e do absurdo, né? Puramente ridículo e absurdo, né? Esse é fácil, eu acho fácil também. É o humor mais fácil de fazer, não é? Eu acho que junto com a sátira é os mais fáceis, que é você colocar algo de tão absurdo que ele é... O ridículo e o absurdo, eles são fáceis, mas é um pouco difícil de colocar na mesa de jogo, porque o absurdo é um humor muito visual. Entendeu? É o humor da mente e o humor visual. O absurdo é um humor muito visual. Ele trabalha com paradoxos, com antíteses. Então é complicado de você colocar o absurdo. Absurdo é um tipo de humor característico. Cacete Planeta faz o humor do absurdo. O que eu não... Cara, 2008, né? Faz 10 anos que eu não vejo Cacete Planeta. Cacete Planeta faz humor do absurdo. Ainda existe isso? Sim. Pra mim eles faziam sátira e paródia. Não, eles fazem muito humor de absurdo. Do tipo de aparecer quando eles fizeram O Senhor dos Anéis com sérias restrições orçamentárias, que apareceu o Gandalf com a barba e uma plaquinha, seu anúncio aqui na plaquinha dele. Isso é um humor de absurdo e um humor visual, né? Eu entrei em contato recentemente... também sátira. O humor do Cacete Planeta, ele funcionava bastante bem. Cacete Planeta, para quem não sabe, é a junção de dois grupos. Eram dois fanzines, né? Que era a Caceta Popular e o Planeta Diário. E o Planeta Diário foi editado recentemente. Eu não sei se é coisa nova ou se é coisa velha. Tem na Saraiva, cara. Um livrão assim, gigante. E eu comecei a ver, cara, aquilo é muito engraçado. Porque é um humor diferente do humor que eles fazem na TV. Porque o humor da TV é outro. E até porque tem muita coisa que eles não conseguem fazer na TV. Achei divertidíssimo o Planeta Diário. Quem tiver a oportunidade de passar na livraria e dar uma folhada, eu não acho que vale a pena comprar, não. Até porque é caro pra caramba. Mas dá uma folhada. Tem piada na capa. E é muito bom. E é um tipo de humor que você consegue colocar na mesa de jogo. Porque é humor de palavras. Eu já penso no ridículo, no absurdo, mas o pastelão mesmo. Que é outra coisa que não dá pra colocar na mesa de jogo, né? Não dá pra colocar na RPG. Não, dá. Dá? Claro que dá. Eu acho que é, inclusive, muito legal de se é? usar. Porque, vamos pensar no pastelão norte-americano, O que é o pastelão? O pastelão é piada de palhaço de circo, né? Uhum. É o Chaves, os Trapalhões, o Gordo e o Magro, os Irmãos Marx, o... Bud Spencer, Buster Keaton. Isso, é verdade. É legal porque é um humor bem misturado com a aventura. Do Bud Spencer e o Tennessee Hill, é verdade. Especialmente eu adorava os tapas que o Bud Spencer dava. Era muito bom ver ele dando aqueles tapas de mão aberta. É só absurdo, sem comprometimento de ser uma crítica a isto ou aquilo. Direta ou indireta. É só absurdo, o ridículo. Outra coisa que eu pensei agora é o Máscara, aquele filme baseado no quadrinho. Uhum. É bem o ridículo e o absurdo. Né? E conseguiram fazer isso com uma história, com uma aventura, mas é você achar engraçado o absurdo que está acontecendo. Uhum. O último tipo de humor que nós temos é o humor negro ou o humor do bizarro, que é um humor muito italiano, né? E a gente já começa a esbarrar no bizarro, que é um humor mais italiano. E no negro, né? O humor italiano gosta muito. Pra caramba de humor. O espanhol, o Almodóvar, por exemplo, gosta bastante do humor negro e humor bizarro. Né? O que é o bizarro? Vamos contextualizar. Bizarro é o grotesco engraçado. Pet Shop não. Pequena Loja dos Horrores. O segundo filme, né? O mais recente. Acho que o primeiro também, né? Teve 2? Teve, o primeiro, a Pequena Loja dos Horrores. O primeiro é com... Na verdade é o seguinte, é um o Steve Martin, não é? Mas então, não. Esse é o segundo. No primeiro não tem aquele personagem do Steve Martin. O primeiro é bem mais sutil, é mais... Porque o segundo fizeram um musical, né? Esse que a gente conhece, que passa com o Rick Moranis,
ele Rick Moranis. virou um musical. Né? Eu não lembro de quem que é o diretor, cara. Eu não sei, é um cara que tá fazendo filme aí até hoje. Sim, é bizarro. É o humor do bizarro. Entendeu? Você pega, por exemplo... O que é a diferença do grotesco? É grotesco, pro é bizarro? perturbador, nojento, feio. Isso é o grotesco. Isso. O bizarro é quando você tá tirando sarro disso. É isso com elementos de humor. E que é um bem humor, italiano. humor bastante humor espanhol, humor italiano. Né? É E o humor que o Incrível Exército de Brancaleone, é italiano. Nossa, é verdade. Que filme fantástico. Se você tem saco. E é um humor forte e muitas vezes é um humor que E brinca com essas coisas de como você estava falando, de sexo, de escatológico. escatológico. É um humor escatológico. Usa muito disso, mas de uma forma mais inteligente, Ó, não eu lembro de de tão um filme direto. italiano muito antigo que eu vi, chamou Quinteto. Nossa, o filme é engraçadíssimo. Começa com os 5 amigos, que é o Quinteto, né? Tcharam. Eles estão na estação de metrô, de trem, desculpa. E assim, as pessoas geralmente ficam com a cara de fora dando tchau pros parentes. Eles ficam embaixo dando tapa na cara da galera que tá passando. Tipo, eles pulam e pá! Muito bom. Tipo, começa o filme assim, pra você ver o tom. O mestre pode até, na preparação da sua aventura... Dá pra pôr bizarro? Eu consigo. O Rodolfo? Eu posso falar que o meu golem de salada É bizarro, principalmente se for uma salada. Isso é muito legal pro mestre, né? Esse tipo de humor é muito legal pro mestre poder pensar no que tipo de piada que ele quer, o que ele quer fazer. Mas na prática, eu acho que todos esses tipos, com exceção talvez do bizarro, vão estar tudo muito misturado. A comédia, na verdade, é um prato recheado, né? Com vários temperos. Você pode dar um tempero... É uma comida chinesa, né? Com vários aquela coisa cores. embolada que você não sabe de onde que veio e nem queira saber. Eu acho que é isso mesmo. Acho que na prática vai tudo virar uma grande salada. Então é importante que o narrador ou o DM ou o GM que queira utilizar de comédia, ele tem que decidir se ele quer uma aventura séria com elementos de comédia ou se ele quer uma aventura de comédia com elementos sérios. Por quê? Uma aventura só de comédia não se sustenta. Você precisa de elementos sérios. Certo? Sim, é mais fácil você ter numa grande crônica, numa grande saga, momentos de alívio cômico, de comédia, verdade, gente. do que você ter uma grande saga só de comédia. O Rodolfo lembrou de um ponto interessante, que é o alívio cômico. Ah, sim. Que dá pra colocar numa aventura séria sem ficar... Você disfarça, né? Sem ficar parecendo que é humor. Eu acho que o alívio... Primeiro, porque caracterizar, o alívio cômico é aquela situação, ou geralmente um personagem... Geralmente o personagem, né? Que ele em si só já é uma piada, né? É um Goblin. É um personagem patético ou ridículo. O Goblin que não fala direito, mas tá com o grupo. É o bobo da corte, né? É o bardo das histórias antigas. No Herói de Mil Faces é o elemento... O bardo não. O bardo é ridículo. O bardo é um tipo de druida, não. É uma figura sagrada pros celtas. É o tipo de bobo mesmo, bufão. No Herói de Mil Faces é o Trickster, né? É um personagem que no Feitiço de Áquila, uma aventura trágica, é o rato. Aquele é o alívio cômico, né? O escudeiro do herói. É o melhor personagem. O lance do alívio cômico é fazer um contraponto com a seriedade do que está sendo lidado. Inclusive com o poder do herói. E o alívio cômico, ele pode ser um personagem de jogador. Claro. E que pode ser um grande problema. Porque o jogador deve escolher ser isso. Às vezes, já aconteceu comigo, sem querer, de eu transformar um jogador num alívio cômico. Personagem. Isso, personagem jogador. E a pessoa não gostou. Tipo, da pessoa chegar pra mim e falar assim, Neto, na próxima aventura eu não quero ser o alívio cômico. Mas tem jogador que também pede, né? Sim. Uma coisa que você fala assim, nossa. Mas e quando o jogador chega pra você, ele te entrega um personagem que é o alívio cômico, mas ele faz de propósito. Ele fala, eu quero fazer um personagem engraçadinho. Deita e rola. Deita e rola. Mas isso serve numa aventura quando você está fazendo uma aventura que é de maneira geral de comédia? Ou você consegue ter um alívio cômico tranquilamente numa aventura séria? Não, consegue, claro que consegue. Tem que saber equilibrar, né? Agora é o momento que ele tá fazendo uma coisa que não é engraçada. Mas é como aquela história do Goku. Agora é hora de bater no Freeza. Todo mundo vai bater no Freeza. Depois, entre um Freeza e outro, né? Porque são vários Freeza, no final das contas. É o ciclo que se Aí repete. você vai aproveitar ele para contar as piadas em relação a ele. Eu acho que é a melhor forma de lidar com isso. Agora, tem jogador que gosta, que é isso. O problema é quando o jogador constrói um personagem que está pedindo... Mas o jogador não quer. Mas aí entra num outro elemento importante,
que o dramático muito facilmente vira humorístico. Às vezes um cara faz um personagem tão dramático, mas tão dramático que fica engraçado. Né? Ou você coloca situações dramáticas que, se você olhar pela luz um pouquinho errada, fica engraçado, né? Drama muito facilmente numa aventura de RPG vira humor. É o pastel do Dom Casmurro, né? Acontece isso. Você tá lendo Dom Casmurro, é uma história trágica, o cara tudo, na hora você fala, puta, que saco, né? E depois você começa a rir. Nossa, como ele é banana. Nossa, Como diz Dom a amiga Casmurro. minha, é um salame. Eu não quero ler esse livro nunca mais na minha vida. Eu também não. Pior que eu gosto de Machado de Assis. Bom, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. A pessoa quer ser o alívio cômico, quer ser o personagem engraçado da história, beleza, você deita e rola, como a gente conversou. Não, o cara não quer, mas fez um personagem que está pedindo, você fala, olha, vai acontecer isso com o seu personagem. Não, eu quero ser assim mesmo. Eu não reclamo depois. Você tem que dizer pro cara, como dizia o poeta, nós temos esse conceito pela Igreja Católica que nós temos o pecado original, mas temos mais, temos o ridículo original. Então é importante o narrador ou o DM alertar o jogador. Falar assim, cara, essa carga dramática do seu personagem aí, naquela mesa de jogo, eu conheço meus jogadores, eu me conheço, isso não vai ficar dramático, isso vai ficar ridículo. Nós vamos tirar sarro de você. Tem que conversar com o cara. É muito comum. Eu já vi isso demais, cara. O cara quer fazer um personagem com carga dramática, mas ele não sabe. Afinal de contas, nós somos jogadores de RPG, nós somos atores. Todo mundo trabalha com uma coisa diferente, senta na mesa de jogo pra gastar um tempo nesse passatempo. Ninguém é ator ali. E eu, pelo menos, nunca joguei com gente que fez curso de ator, é diferente. Mas, de maneira geral, o cara quer fazer um negócio... É difícil eu pegar um personagem... Você é um cara que faz personagens com carga dramática sem ficarem... Eles ficam trágicos sem ficarem engraçados. Meus personagens suicidas, né? Mas eu acho que é depois de muito bater a cabeça. Seus primeiros personagens devem ter sido bem ridículos. Realmente, o primeiro personagem, que foi um personagem de vampiro, eu queria fazer um personagem mau, e ele virou um pastelão. Ele era vilão de desenho animado da década de 30, sabe? Eu vou te matar! Usava uma cartola assim, ele usava uma capa preta e andava só à noite, andava esgueirando. Mas que coisa, olha só. E eu queria fazer o que era o personagem. Amarrava mocinhas no trilho do trem. Não, ele tinha dominação, então eu gostava de fazer as pessoas fazerem coisas maléficas. Entendeu? Eu acho que o mais importante é a capacidade de autocrítica da pessoa. Às vezes aquele jogador não tem uma capacidade de autocrítica grande assim. O cara tem que ter noção de olhar o próprio personagem com esse olhar não crítico, né? Olhar com um olhar humorístico. E ver assim, o que temos ridículo, o olhar né? crítico e agora temos o olhar tinha que ser filmado humorístico. o movimento da mão dele, assim, pra quem já viu Harry Potter, foi o Wingardium Leviosa. Sem a varinha. Sem a varinha, foi um giro com o punho digno de um maestro. Depois que você fez sua história trágica, você volta e olha com um olhar de humorista, sarcástico. Assim, o que eu tentei fazer? Onde eu caí. O que eu fiz de tão dramático aqui que vai ficar ridículo, né? Isso é importante. E o narrador, primeiro, tem que ter essa autocrítica também. Tem que se dar conta de que elementos dramáticos que ele está colocando no jogo que não vão, sem querer, ficar engraçados. Porque você sempre pode contar com algum jogador para tirar sarro do seu herói trágico ou do seu vilão dramático. Né? Pode só de qualquer coisa. É foda, né? Na grande cena. Não podemos esquecer que é uma brincadeira em grupo, né? Então, isso que eu falei no começo. Você não pode levar RPG a sério demais, né? O lance do RPG é que você tá se divertindo com isso. A gente não pode nunca esquecer que a base do RPG é você se divertir. Como qualquer jogo, como qualquer atividade social que você faz com seus amigos. Você quer se divertir, você quer desestressar. Mesmo aventuras dramáticas ou aventuras de horror, depois, quando você conta, de maneira geral, a gente conta rindo delas, né? É tipo, nossa, você assustou naquela cena que o esqueleto pulou na sua frente. Na hora, ela foi horrorosa. Depois, quando você conta, ela fica engraçada. O que fazer, o que não fazer numa aventura de comédia, num RPG de comédia? Uma coisa que eu acho importante diferenciar é a questão da letalidade. Existe isso? Letalidade? Não sei. Existe agora. Letal, né? Vamos fingir que existe. Tá, a questão de vida e morte. Porque é o seguinte,
Cara vem andando, escorrega numa casca de banana, cai, quebra bacio, cox, tem problema pra andar, vai ter que passar uns 6 meses de muleta fazendo fisioterapia, indo em ortopedista. Isso é drama. Agora o cara vem andando, escorrega na casca de banana, cai de bunda, levanta, continua andando, escorrega em outra casca de banana e cai de bunda de novo. É comédia. É o Patolino que dá um tiro na própria cara e só roda o bico. Né? Então é uma coisa pra gente tomar cuidado. Os jogos cômicos, as situações cômicas não são letais, ou não são tão letais, a não ser que seja uma coisa muito grande. Você tem que dar espaço pro engraçado acontecer, ele cair, se arrebentar como um pastelão. No Paranoia, as situações cômicas são letais. Só que letais de maneira... não são letais porque o seu personagem vai morrer, mas você tem outro personagem, né? Então não são letais. Não né? fica dramático. A morte do personagem é engraçada, na verdade, né? Se você tem uma aventura, agora vamos enfrentar o dragão, é uma situação séria. Bom, então você pode morrer. Mas você vai ter uma briga de taverna. Eu já levando pra D&D, né? Você tem uma briga de taverna e você quer que seja uma briga engraçada, não fica arrancando ponto do povo, ponto de vida. Faz o povo cair, se esborrachar, se sujar, enfiar uma melancia na cabeça de alguém. Mas não vai tirando ponto de vida do sujeito por causa disso. Porque é o princípio da comédia, né? Não pode ser letal, não pode cair pro drama, eu morri. Eu tô perdendo ponto aqui à toa escorregando em casca de banana. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é não usar de anedotas, usar de piadas e não anedotas. Vamos diferenciar piadas de anedotas. A anedota é aquela história quando você conta uma historinha engraçada com um princípio, um meio e um fim. E geralmente a gente tem como anedota essas piadas populares. O Joãozinho com a professora. Isso. Eu já vi mestre querer, no meio da aventura, contar a anedota como se estivesse acontecendo próximo aos personagens. Isso não funciona. Você fica, nossa, que saco. É muito mais legal você incentivar o xiste, a piada, o personagem ridículo interagindo com os seus jogadores, do que você tentar contar uma piadinha fechada, isolada dos jogadores. Você apresenta o potencial da piada e espera até os jogadores sacarem que tem uma piada. Isso. É muito melhor do que você ficar contando uma piadinha durante o jogo. Outra coisa que eu acho legal é o seguinte. Conte piadas. Monte piadas. Piadas são situações engraçadas. Né? Monte piadas. Conte piadas durante o jogo. Monte piadas. Desenvolva situações engraçadas que tenham a ver com o imaginário e com a cultura dos seus jogadores. Não adianta nada você fazer uma piada que ninguém entende, né? Não adianta eu tentar fazer uma piada que é uma sátira com Jornada nas Estrelas se meus jogadores não assistem a série Jornada nas Estrelas. Né? Se eles são todos fãs de Guerra nas Estrelas. Morram fãs de Guerra nas Estrelas. Ei, por que vocês levam pro lado pessoal, cara? Eu me sinto ofendido, porque eu sou fã de Guerra nas Estrelas. Por isso que eu acho que é importante você... O humor dos seus jogadores é um humor absurdo? Ou é um humor X? Também, eu acho que é por isso que a gente tem que jogar com amigos. É difícil você fazer uma aventura de humor para pessoas que você não conhece, né? Que humor você vai usar? Que tipo de piada você vai fazer? Eu posso fazer uma piada relacionada ao Senhor dos Anéis que o cara vai ficar olhando pra sua cara. Não achei graça nenhuma. É aquilo que o Marcelo falou, né? É importante saber que tipo de humor seus jogadores gostam. Não só a cultura que você pode usar em relação a ele. E tira sarro mesmo. Se seus jogadores gostam do Chaves, um jogo de humor que você quer fazer piada, você pode colocar um personagem falando uma fala do Chaves tranquilamente. Saiu uma dessa no jogo de Star Wars Saga, cara. Alguém tirou um 1 lá no teste de conhecimento e o outro cara escreveu: "Ih, que burro, dá 0 pra ele". Então, ninguém tá vendo? Mas só funciona se todo mundo ali assistiu Chaves, né? Todo mundo Por gosta incrível de Chaves. que pareça, Mas tem gente que nunca assistiu Chaves. Mas se todo mundo gosta, Mas dá a gente não certo tá a falando piada. de pessoas de Netuno, né, Marcelo? Mas que se todo mundo gosta? Mas se todo mundo gosta de Chaves, essa é uma piada muito legal de ser feita. Se todo mundo gosta do Monty Python, usa aquela... O Silly Walk. O Silly Walk. Usa, né, o Cavaleiro... Que é uma coisa, que é a coisa Usa o Cavaleiro Negro, então as andorinhas do Norte e do Sul. que no nosso caso a coisa que mais tem é piada com o Cálice Sagrado, né? As piadas que mais aparecem nos nossos jogos é com o Mesmo Cálice que o Sagrado. jogador já saiba o final da piada, ele vai rir só de lembrar da cena engraçada. É verdade. Então isso é muito legal de usar. O que mais que vocês lembram de dicas? Olha, eu reitero que é mais importante, a ideia do Neto é muito boa. Faça uma aventura séria,
Faça um plot sério e depois acrescente elementos de humor. Isso pra mim é o mais exagerando. fácil. Isso é a maneira que eu encontrei de primeiro. Você conseguir manter um jogo, uma aventura de 4 horas. Você manter Manter o equilíbrio também, né? Só a tiração de salto também. Então, e mais fácil, todo mundo consegue, todo mundo é crítico, né? Eu não sei, eu tenho alguém que já falou isso, né? Todo mundo é crítico. Você consegue pegar uma situação séria e tirar sarro dela. Eu prefiro uma aventura com elementos de comédia, né? Uma aventura de maneira geral séria, com elementos de comédia. Eu acho que é um tipo de humor mais fácil de se lidar, fácil de acrescentar e muito fácil de retirar se não der certo. Você tá jogando uma aventura e alguém se lembra de uma situação e fala assim, esse cara parece o Cavaleiro Negro, sabe? Ou então alguém chega com a Santa Granada de mão, sabe? É só um elemento eu acho que é o mais... Você vai descrever o monstro, você o mais fala usado que é no uma jogo. fera terrível, com dentes enormes. É o mais usado nos RPGs de mesa, é exatamente essa técnica mesmo. Que às vezes... E você acaba encaixando a referência visual aí, né? Você não pôs uma piada visual, mas você faz uma referência a uma piada visual. O lance é que às vezes você tá com vontade de jogar uma aventura de comédia. Você não quer escrachar naquele dia. Tipo, quando você tá jogando aventura normal, você fala, nossa, meu personagem pode morrer. Eu tenho vontade de jogar aventura de comédia. Meu personagem pode morrer, meu personagem não sei o que lá. Você tem as preocupações. Aventura de comédia não, você sabe que o seu personagem não vai morrer. É o que o Rodolfo falou, a letalidade. Eu quero jogar uma aventura de comédia porque meu personagem vai ser um absurdo andando, entendeu? Fazendo coisas absurdas num mundo absurdo. E a melhor dica, cara, tenha autocrítica, entendeu? Se dê conta das coisas que você está fazendo que podem ser potencialmente engraçadas. Você pode fazer isso de propósito ou como uma advertência. Opa, vou tirar isso aqui porque os jogadores não vão achar isso trágico, vão achar engraçado. Eu acho que é importante Guarde esse elemento. Que o narrador tenha um bom humor. Você tem que... Não adianta você estar num dia ruim. Por exemplo, hoje eu não conseguiria narrar uma aventura de comédia porque meu dia foi difícil. Então... O clima tem que estar muito bom, você tem que estar bem de espírito, né? Porque às vezes você quer chegar em casa e quer assistir Filme de Guerra. Você não quer chegar em casa e assistir Uma das aventuras mais legais de comédia que eu já joguei, nós enfrentamos um monstro que roubava verbo. Então o monstro te atacava, você perdia o direito de usar um verbo. Até chegar no ponto que você não sabia mais como usar e falar. Então ficou legal porque um bom jogador falando de um jeito muito engraçado e alguns desistiram de falar, usar mímica. E foi super engraçado, tenta passar uma ideia sem usar um verbo. O RPG é um passatempo, cara. O passatempo o Neto matou a charada. É diversão. Diversão geralmente, nem sempre. Geralmente envolve... Se você não for um emo ou uma solteirona de 40 anos... Quantos filmes de horror que nós assistimos só pra rir? Nossa, todos. Praticamente todos. Por isso nós diferenciamos o humor da comédia, né? Porque o humor vai estar em todos os jogos. Ainda que seja sobre Call of Cthulhu, no momento que alguém vai fazer uma brincadeira e dar uma risada. Nós estamos brincando. Tem razão. Então foi isso por hoje. Música de novo. Isso é um exemplo de uma piada ruim. Entendeu? Aí o cara insiste na piada, já é o terceiro podcast que eu vou fazer todos os piadas. E tenha certeza que eu farei a piada em todos os podcasts. Então é isso aí, o próximo podcast vai ser sobre monstros, né, Rodolfo? Monstros. Nós criamos 2 podcasts, um sobre a ideia é monstros e vilões, e nós optamos por separar. Um sobre monstros e um sobre vilões. E quem sabe a UIRM não é nem monstro nem vilão. Quem sabe a gente faz um sobre anti-heróis. É uma boa ideia, nós fizemos sobre... É uma trilogia, né? Vamos fazer uma trilogia, a gente fala da UIRM no quarto. Já que ela não é nem vilão, nem monstro. Pessoal, então, aqui é o Marcelo se despedindo. Netão, bye bye. Rodolfo, tchau. Até a próxima.